Muito bem, estamos aqui com o capítulo 24, Mandato Mediúnico, do livro Estudando a Mediunidade, do professor Martins Peralva. Vamos lá. O exercício comum da mediunidade, mesmo nos serviços assistenciais, é coisa diferente do mandato de serviços mediúnicos. Médios existem aos milhares, colaborando ativamente nos centros espíritas. Todavia, raríssimos estão investidos de mandato. Somente depois de longas experiências cultivando a renúncia e o sacrifício, sofrendo a ingratidão e conhecendo a dor, pode o espírito reencarnar e exercer entre os companheiros da terra então extraordinário encargo. Assim como no plano terrestre a outorga de procurações atende em princípio e substancialmente aos fatores mérito, confiança e competência, é plenamente compreensível que em se tratando de assuntos divinos, idêntico seja o critério de merecimento. Quem deseja defender com êxito uma causa na justiça comum, inegavelmente concede poderes de representação a respeitável cultor do direito, capacitado a desincumbir-se da missão com brilhantismo e galhardia. Vou dar um salto aqui. Analisando o problema do mediunismo, identificaremos Jesus Cristo como o divino outorgante, e os médios como outorgados de seu poder, capazes de representarem com fidelidade até o fim. Entretanto, para que o médio se torne digno de um mandato, nas especialíssimas condições de capítulo assim denominado no livro, que serve de base a esse capítulo, mandato mediúnico, tem que ser portador de virtudes excepcionais, a fim de que não fracasse no tentame extraordinário. O médium pode ser equilibrado, ter boa conduta e boa moral, contudo será apenas um médium. Na acepção comum, se não incorpora à sua individualidade valores conquistáveis ao preço de perseverantes sacrifícios, através dos séculos e dos milênios sem conta. Mandato mediúnico, ponto de chegada de todos os obreiros da seara mediúnica, exige condições especialíssimas, tais como: item A, bondade; item B, descrição; item C, discernimento; item D, perseverança; item E, sacrifício. Eis a síntese, as qualidades que asseguram ao médium o sublime direito de receber um mandato mediúnico. Aqui ele cita uma ilustração de um médium atendendo as pessoas, lembrando que o termo médium é um termo bem complexo, tá? Porque os significados podem variar bastante. Aqui ele pergunta: bondade para quê? Para atender com o mesmo carinho e a mesma boa vontade todos os tipos de necessidades, sem qualquer expressão de particularismo. E aqui ele também fala, o médium investido de mandato é bondoso com todos. A descrição dos belos atributos do mandato mediúnico: discrição para conhecer e sentir, guardando-os para si, dramas inconfessáveis e lacunas morais lastimáveis. Quando se passa com um médium, esteja ele consciente ou não consciente, não é bom. Aliás, não é recomendável nem um pouco que saia publicando os problemas das pessoas que o procuram. Aqui fala também: outra qualidade que caracteriza o mandatário da espiritualidade superior é o discernimento. O discernimento por quê e para quê? Para examinar sensatamente as coisas, os problemas e as situações e dar-lhes a melhor, mais oportuna e mais sábia solução. O médium tem que lutar, portanto, mediante o estudo, o trabalho e o esforço constante de autoevangelização para adquirir a faculdade do discernimento, a fim de ajudar os outros para que os outros se ajudem, corrigindo assim a preguiça e a revolta, a vaidade e o comodismo, a leviandade e a má-fé. Aqui ele cita também: perseverança é o quarto atributo indispensável ao mandato para que o trabalhador não abandone a tarefa ante os primeiros obstáculos. Inúmeros médios portadores de apreciáveis faculdades têm se afastado do serviço em virtude da incompreensão, inclusive dos próprios companheiros de ideal. A esses companheiros seria lícito perguntar se é possível colaborar sem obstáculos nem problemas na causa daquele cuja glória no mundo foi a coroa da aflição que os homens colocaram na sua fronte augusta. A perseverança é o fruto da fé e do despersonalismo. O médium não é capaz de esquecer o próprio bem-estar em benefício dos outros. O médium que não é capaz de esquecer o próprio bem-estar em benefício dos outros está distanciado do mandato superior. É verdade. O médium que possui espírito de sacrifício é como o médico que faz a medicina um sacerdócio. Nunca exige carteira de identidade de quem lhe bate à porta.
O ideal é servir, socorrer e curar. Bondade, discrição, discernimento, perseverança e sacrifício são, pois, virtudes que o médium deve esforçar-se para adquirir pouco a pouco, sem violência nem precipitações. Aqui ele fala um pouco, ele cita um trecho de uma obra do André Luiz, quando cita assim, vamos dar a palavra a André Luiz. Ambrosina trazia o semblante quebrantado e rugado, refletindo, contudo, a paz que lhe vibrara no ser. Na cabeça, dentre os cabelos grisalhos, salientava-se pequeno funil de luz, à maneira de delicado adorno. Intrigados, consultamos a experiência de nosso orientador e o esclarecimento não se faz esperar. É um aparelho magnético ultrassensível, com que a médium vive em constante contato com o responsável pela obra espiritual, que por ela se realiza, pelo tempo de atividade na causa do bem e pelos sacrifícios a que se consagrou. Ambrosina recebeu do plano superior um mandato de serviço mediúnico, merecendo por isso a responsabilidade de mais íntima associação com o instrutor que lhe preside as tarefas. E mais adiante, na palavra do assistente Aulos, o mandato mediúnico reclama ordem, segurança e eficiência. Uma delegação de autoridade humana envolve concessão de recursos da parte de quem a outorga. Não se pedirá a cooperação sistemática do médium, sem oferecer-lhe as necessárias garantias. Bom, aí aqui, nos momentos difíceis, eis o instrutor que se apresenta para esclarecê-lo, defendê-lo e inspirá-lo. Nas horas amargas, eis um instrutor com a palavra sábia e amiga, a levantar-lhe o ânimo, a reconfortar-lhe o coração, setado pela incompreensão e pela calúnia, pela injúria e pela má-fé. Para que o médium de hoje seja amanhã portador de mandato mediúnico, necessário se faz que o Evangelho seja o seu roteiro e Jesus a sua meta. É que ele vai falando um pouco das convicções cristãs que ele traz e eu vou comentar um pouco. Veja bem. Tá certo, Martins Peralva, quando ele fala que o mandato mediúnico, o médium tem que ter todos esses atributos, a bondade, a discrição e tal. Mas isso para um mandato mediúnico segundo os moldes cristãos e o que ele julga como cristianismo. Qualquer médium que esteja aferrado, aguerrido, dedicando-se à sua missão, seja ela uma missão ascensional ou uma missão simplesmente comercial, como alguns médiuns se posicionam, dentro do que é mediunidade, a capacidade de fazer um intercâmbio entre o mundo físico e o espiritual e o físico, se ele tem um vínculo com as entidades que trabalham com ele e põe em prática o seu trabalho mediúnico, seja ele bom, do bem ou do mal, é um mandato mediúnico, sim, independente dessas questões de bondade, discernimento, e outros fatores que ele cita, perseverança, porque são os fatores que o Martins Peralva menciona, são fatores para se adquirir uma mediunidade nos moldes cristãos idealizado pelo cristianismo dele. Portanto, o mandato mediúnico ele é uma coisa mais genérica, mais ampla de qualquer médium que esteja vinculado a um grupo de entidades que trabalham ali continuamente. É uma questão muito mais do acordo com as entidades dele do que qualquer a impressão assim, porque ele fala que o médium de mandato mediúnico é um médium que venceu uma série de barreiras e completou, entre aspas, sua reforma íntima e alcançou aquele patamar. É questionável, há controvérsias. Para o que ele acredita como cristianismo, está certo, ele não está errado. Mas em termos mais genéricos, o mandato mediúnico não pode se restringir a isso, até porque passaram-se muitos espíritos evoluídos pela Terra, além de Jesus Cristo, e nem todos eles... Aliás, passaram muitos espíritos evolutivos pela Terra, e nem todas as pessoas são obrigadas a seguir só Jesus Cristo como modelo maior de abnegação, caridade e amor. Existem outros avatares que passaram e também despertaram nas pessoas muito interesse pelo espiritual e por uma vida de renúncia e ascensão. Bom, quanto a médios que simplesmente eles citam uma parte do texto que abandonam as fileiras da caridade, do bem, simplesmente param de trabalhar ou vão para outros lados mais, outros aspectos mais lucrativos. Eu conheci 2 médiuns que conheci vários, mas 2 deles eu conheci assim bem de perto,
Um deles fechou a própria casa, porque ele alegou que as pessoas chegavam lá de cadeira de roda, saíam andando, e não dava uma notinha em dinheiro para casa. Por mais ínfima que seja o valor da nota, não dava nada. Só ia lá para receber. Por isso ele se revoltou e fechou o espaço dele e nunca mais quis saber. O outro recebia um caboclo muito bom, caboclo treme-terra, e ele disse que deixou de trabalhar não só com esse caboclo, mas com as entidades, mudou de religião, entrou para uma igreja evangélica pentecostal na época, alegando que ele atuou como médium a vida inteira e os guias dele ajudavam as pessoas a conseguir casa, carro e outros bens materiais e não ajudava ele a conseguir. Isso é uma falha do médium pensar dessa forma. Primeiro, que ele não cocriou e não foi capaz de entrelaçar quanticamente o que ele queria. Então, ele não cocriou. Como que o universo vai dar? Cocriação é você parar alguns minutos do seu dia, visualizar aquilo que você quer almejar e agradecer por aquilo como se já tivesse recebido e tentar viver como se já possuísse aquilo aqui dentro da sua mente. E o universo começa a trazer para você aquilo ou algo melhor que aquilo. E segundo, ele não cocriava. Segundo ponto, as entidades não têm obrigação de dar aquilo que a pessoa quer, carro, apartamento e outras coisas assim, enfim. Porque quando o médium está lá no plano espiritual, muitas vezes ele sabe que ele é um espírito extremamente endividado. Então, ele precisaria muitas vezes de muitas encarnações para quitar. A espiritualidade chega para ele, percebe que ele tem aquela acuidade mediúnica e combina, olha, você vai e se você conseguir cumprir essa meta aqui, você alivia boa parte das suas encarnações futuras, talvez até abatendo algumas. E pode até vir numa condição muito melhor, em termos de saúde, de finanças, numa outra vida, bem mais tranquila. Mas aí nesse médium esquece muitas vezes que nunca lhe faltou emprego, nunca lhe faltou trabalho, nunca lhe faltou nada e nem há de faltar, mas a ideia não era ficar rico. A ideia daquela reencarnação era quitar débitos enormes do plano espiritual, lá no plano espiritual. Então, tenha isso na mente, você médium. Você não está aqui, as suas entidades não estão aqui para enriquecer você, nem para te fazer isso ou aquilo, né? Você está aí para trabalhar, quitar seus débitos e aprender e evoluir, né? E estudar a mediunidade. Estudem a mediunidade. Está aqui o livro Estudando a Mediunidade, do Martins Peralva, basta adquiri-lo. E acompanhando aí as nossas aulas, você vai ver. Peço também que se inscrevam em nosso canal, divulgue aí os nossos conteúdos. Nosso canal não é monetizado, portanto nós precisamos das inscrições de vocês, tá bom? Que Deus abençoe, muita paz e muita luz, e até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir.